Meus irmãos, a ceia do Senhor nessa noite. E eu queria então ir para aquele clássico texto de 1 Coríntios, você pode abrir aí, ou ler aqui na tela conosco, de 1 Coríntios capítulo 11, é o texto de referência que nós vamos usar para pregarmos nessa noite. E eu queria a sua atenção, capítulo 11, a partir do 23 ao 26. 1 Coríntios 11, do 23 ao 26. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ceiar, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem este pão e beberem esse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela sua palavra. Obrigado pelos corações que estão em algum lugar assistindo a transmissão desse culto. Obrigado por aqueles que vieram a essa igreja para buscar a Deus, para louvar o teu nome, para aprender do Senhor, para prestar um culto a Deus, para se alimentar na alma, para buscar, quem sabe, respostas em alguma questão da sua vida. Senhor, nessa noite, como só o Senhor pode fazer, usa a minha vida, usa a tua palavra, teu Espírito se mova, como já tem feito através dos louvores e tudo que fizemos aqui, para que o teu povo seja edificado, fortalecido em tempos em que precisamos tanto da fé, como foi dito na pastoral, como foi dito na leitura bíblica. Deus, a fé é um fundamento tão importante na vida cristã. Nós precisamos crer, precisamos agradar a Deus através dessa ação de fé. Por isso que a tua palavra, que é o elemento que produz a fé em nossos corações, nessa noite, produza no coração da tua igreja. Para isso, a tua palavra possa permear os corações, perdoa os nossos pecados. É a minha oração em nome de Jesus Cristo. A igreja diz, amém. Irmãos, a ceia não é um ritual, onde a gente todos os domingos, ou uma vez por mês no domingo, vem participar, porque faz parte da cultura da igreja, porque é um rito que a igreja tem que ter. Não é dessa forma que devemos enxergar a ceia do Senhor ou a Santa Ceia, como alguns preferem falar. É um ato muito profundo, aonde nós somos levados a uma reflexão profunda, aonde somos lembrados, aonde estamos aqui por obediência. Paulo abre o texto dizendo: eu recebi do Senhor, não foi criado por homens. Daí a gente já tem um parâmetro da seriedade, da importância da ceia. Não foi um homem que inventou, foi o próprio Jesus, na sua última noite com os discípulos, instituiu, elevou aquele memorial que havia em Israel da Páscoa, falando sobre a libertação do povo do Egito, mostrando e apontando para o sangue do Cordeiro que guardou os primogênitos, não é? Falando das ervas amargas, que era o sofrimento que Israel passou, cheio de elementos que trazia a lembrança aquilo que, ou apontava para aquilo que um dia em Cristo seria realizado. O Senhor simplificou todos esses atos na pessoa de Jesus, o Cordeiro definitivo. Ele apontou que o seu sangue é o remissor das nossas vidas, nos libertando do poder do pecado e da culpa. Ele disse que o seu corpo, não mais o corpo de um animal, seria entregue como foi, para que pudesse ser o sacrifício vivo. Ele nos representou. Então a ceia tem um simbolismo muito profundo. Não é um rito, então não deixe que isso venha ao seu coração como mais um culto de ceia que você vai participar, mas entenda com profundidade o que o texto sagrado e esse momento representa. Ela também representa um marco, porque eu penso que nós somos muito esquecidos, esquecemos de tudo,
muitas vezes. E com o passar do tempo, a vida cristã vai ficando, digamos que rotineiramente para alguns, e a gente vai esquecendo dos fundamentos importantes, vamos perdendo a sensibilidade e vamos entrando naquilo que a gente chama no piloto automático, mas não é isso que Deus quer no momento que a igreja se reúne. Por isso o apóstolo Paulo escreve a essa igreja, porque esse texto aqui, o contexto dele é correção. O contexto do livro de 1 Coríntios, quase todo ele são correções de atos que a igreja havia começado e estava fazendo errado. E a ceia não é diferente, eles estavam errando no procedimento da ceia, no comportamento de participação da ceia, no trato com os irmãos, na comunhão com Cristo, desvalorizando a ceia daquilo que era a essência dela quando o Senhor a determinou. Por isso ela é em memória, ela é um ato redentivo da nova aliança em Cristo Jesus, chamando-nos para pensarmos no passado, no presente e no futuro. Já vimos isso em outras ocasiões, mas eu quero começar aqui com alguns pontos, verso 24 e 25, enquanto eu falar o data show pode ir por aí, ele vai dizer, em memória de mim, lembrar-se daquilo que Deus fez. Nós não podemos perder essa sensibilidade da lembrança. Lembrança é uma coisa importante nesse aspecto, não é? O Salmo 105, verso 5 vai dizer, lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das sentenças de juízo que ele anunciou. Então, na ceia do Senhor, diante dessa mesa que representa a presença do Senhor e aquilo que ele fez, nós temos que ter essa lembrança em gratidão. E gratidão, alguém disse que é a mãe de todas as virtudes. Jesus pega 10 leprosos, cura, e apenas um leproso volta. O que significa dizer que o percentual é muito baixo daquilo que é o ser humano, em sua essência, de esquecer, de não lembrar de um amigo, de um parente, dentro de uma situação, sobretudo do Senhor. Então, o texto sagrado nos toca a memória, e nós precisamos, dentro dessa memória, ter a memória da gratidão a Deus. Ainda Salmo 103, pessoal do Data Show, verso 2, diz assim, bendiga a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Ora, muitas vezes nós estamos muito aqui no presente, muito naquilo que está faltando. E eu penso que sempre faltará alguma coisa na vida de todos os seres humanos. Mesmo aqueles que têm muito dinheiro, sempre ele achará ou ela achará que falta alguma coisa. Mas o texto sagrado diz assim, eu bendigo ao Senhor, no Salmo 3, 103, 2, bendigo ao Senhor minha alma, e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Não se esquecer é de alguma coisa que já se passou. Então esse é o momento da gente pensar e falar, meu Deus, eu tenho porque eu não tenho, porque não aconteceu hoje, ou não aconteceu ontem. Será que eu não tenho motivos para bendizer a Deus? É capaz que alguém em algum lugar esteja ouvindo a transmissão desse culto. É possível que pessoas nesse auditório estejam ouvindo essa mensagem e tenham entrado aqui como um caquinho, como um vidro todo espedaçado, eu digo dentro do coração, nos seus sentimentos, por alguma situação que você viveu ou está vivendo. Mas não é uma questão do hoje. A ceia nos convida, em memória, a ter essa memória de gratidão a Deus. Por isso o salmista fala dessa forma. A ceia é um memorial instituído pelo próprio Cristo, que nos pede que não esqueçamos o que Ele fez por nós, o que Ele está fazendo em nós. Lembrar do seu corpo, do seu sangue que foi dado e vertido. A ceia nos aponta na centralidade da pessoa de Jesus Cristo. O que não falta nesses dias sobre a terra e que atinge a igreja são elementos para distrairmos, para tirarmos os nossos focos. E lamentavelmente isso pode estar dentro da igreja também. Muitas coisas que nos distraem, parecem ser boas, porque distração em algum sentido pode ser bom, mas que não nos agrega e acrescenta nada. Distração, quando é para te tirar da cruz, do foco da cruz, do que ela representa, não é bom. Por isso a ceia não pode ser apenas um rito de todo
mês, um domingo por mês, mas uma lembrança profunda, real e consciente do que Cristo fez. E nós precisamos ter essa gratidão de memória. Mas ainda, em segundo lugar, nós precisamos ter uma gratidão pelo sacrifício. Veja, Isaías 53:5 vai dizer assim: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Aqui o texto vai nos lembrar, e cabe dentro da ceia, porque são textos associados à ceia. Isaías 53:5, por favor, data show. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Nós precisamos entender isso. Também, em 2 Coríntios 9:15, ele diz assim: graças a Deus por seu dom indescritível. O que Cristo fez por nós foi algo que nós precisamos pensar, e pensar em gratidão pelo sacrifício. Porque algumas pessoas falam: mas muitos morreram na história por alguma causa nobre, para até ajudar um povo, um país, uma cidade. Quantos não morrem para estabelecer alguns valores em sociedade? Sobretudo na antiguidade, coisa difícil hoje, mas os interesses hoje são outros. Mas antigamente havia isso. Mas essas pessoas, apesar disso, só muda o status temporal aqui nessa existência. Elas não podem mudar o status do homem para a eternidade. Mas na ceia do Senhor, nós somos chamados a pensar no sacrifício que mudou, porque Isaías vai dizer: mas ele foi transpassado por causa da nossa transgressão. Eu queria dizer para você nessa noite, que estando aqui diante dessa mesa, você deveria pensar com gratidão, mas no sacrifício que o corpo de Cristo sofreu, para que você fosse perdoado, fosse curado da pior de todas as enfermidades, que não se trata do câncer e de nenhuma outra enfermidade que você saiba, mas da enfermidade chamada pecado, queda que pode levar o homem para a eternidade longe de Deus. E na ceia do Senhor, nós devemos refletir e falar: Senhor, o sacrifício foi tão grande. Precisamos pensar também que esse sacrifício, agora que somos servos do Senhor e vivemos com o Senhor e para o Senhor, que na vida que vivemos também haveremos de fazer algum sacrifício. Não há vida sem sacrifício. Nos sacrificamos pelos filhos, nos sacrificamos pela família, nos sacrificamos pela igreja no sentido da obra, para o avanço de Deus. Nos sacrificamos no trabalho para que a empresa cresça, a empresa produza mais ainda e possa empregar mais pessoas. Então, o sacrifício faz parte, mas todos esses sacrifícios são, perto do que nós estamos vendo aqui, do que essa mesa representa, são tão pequenos. O maior de todos os sacrifícios foi feito um dia, há 2000 anos atrás, executado em Cristo Jesus, para que os homens tenham um destino ao lado do Pai. Por isso Isaías diz: ele foi transpassado por causa das nossas iniquidades. O coração cristão, ao lembrar da cruz, deve se curvar em adoração. Quando nós participamos desse momento, nós devemos nos curvar totalmente. Não é apenas um ato corporal de se ajoelhar. É importante também quando você o pode fazer, mas é dentro do coração, dizer: meu Deus, o que o Senhor fez por mim é algo que eu não tenho como pagar. O sacrifício e o sofrimento de Jesus. A ceia é um memorial de gratidão, mas que passou por uma tensão terrível para que fosse ocorrida. Eu queria lembrá-los do Getsêmani. Jesus estava como homem, no limite das suas emoções, no limite do seu coração. Ele buscou ajuda nos discípulos naquele momento pela sua humanidade, porque o que viria era algo terrivelmente difícil. Por isso, Isaías vai dizer: por causa da nossa transgressão, e nós não podemos esquecer esse sacrifício, ele se tornou o nosso mediador. Mas ainda, irmãos, nós precisamos pensar sobre o custo desse sacrifício. O texto sagrado lá em 1 Pedro, verso 1, capítulo 1,
18 e 19, vai dizer: fostes resgatados, não por coisas corruptíveis, mas pelo precioso sangue de Jesus. Não apenas um sacrifício, mas um sacrifício que custou caro. Foi o sangue, foi a vida de um justo, não foi um pecador, foi o próprio Deus que morreu. E nós somos lembrados a pensar o custo disso. Você já recebeu algum benefício de um banco, de alguém que chegou para você e falou: eu vou pagar sua conta? De sair e ir a um restaurante, generosamente alguém levantar e falar: não se preocupe, sei que sua situação não está boa, você está desempregado ou está apertado, eu vou pagar a sua conta. Um gesto bom, nobre, bondade, isso sempre é bom. Se você pode, nunca deixe de fazer quando puder fazer, independente de qualquer coisa. E ali a pessoa se sente tão bem, feliz, mas é apenas uma prestação, ou um almoço, um jantar, ou alguma coisa parecida, mas o custo da sua vida não se trata disso. Não é uma coisa que envolve dinheiro, é uma coisa que envolve o sangue de um justo. Fostes resgatado, estávamos condenados e caminhando para longe de Deus, com tudo decidido. Ele nos resgata, e não por alguma coisa, como eu falei aqui, corruptível, porque não é essas coisas passageiras que amanhã pode mudar, não. Mas o texto vai dizer aí em 1 Pedro 1, 18 e 19, pelo precioso, ele aqui grifa, ele aqui dá ênfase ao preço que foi, ao custo desse sacrifício, pelo precioso sangue de Jesus. E eu queria que você, nesta noite, ao ouvir essa mesa, lembrasse disso, que a sua vida foi comprada pelo sangue de um justo, mas que também era Deus, de um Deus que amou você de tal maneira. E talvez o apóstolo não tenha achado um artigo para definir e colocar isso de outra forma, de tal maneira que deu seu Filho. Deus, ele abriu mão de Jesus e ele enviou Jesus como prova, não um amor de boca, não um amor apenas de expressão física, mas de sacrifício real. Ele veio e o seu sangue foi derramado. Devemos considerar o peso e a responsabilidade da redenção. A salvação foi de graça para você. A eternidade foi gratuita ao lado do Pai para você, mas não foi para Deus. O custo foi o sangue do seu Filho sofrendo em seu lugar. Quando você vier participar da ceia nessa noite, lembre-se disso. Mas ele também, a ceia nos prova a esperança, voltando para o texto principal, 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 26. Jesus, a palavra de Deus vai dizer que ele é esperança para o mundo. E ele foi esperança para mim, para você que estamos aqui. E ainda será esperança para milhares de milhares de milhares de pessoas mundo afora. Por que ele é esperança? Porque ele veio resgatar aquilo que havia se perdido. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 23, o texto vai dizer, Paulo vai falar àquele povo: eu sei, é loucura para uns, é doidice para outros, não é? 1 Coríntios 1, 23, Paulo vai tratar disso e dizer: para o mundo talvez seja, mas não foi para o Pai, né? Mas nós que pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Olha só, perceba isso. Nós precisamos entender e proclamar a morte de Cristo, porque a morte de Cristo, quando nós estamos diante da ceia, ela causa e ela produz uma esperança que já nasceu em nós e que pode, através de nós, ser lançada no mundo. Porque foi assim que você foi alcançado, através da pregação da palavra. Por isso Paulo vai dizer nesse texto. Mas ainda Gálatas 6, Bia, verso 14, vai dizer: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, apontando-nos sempre para a cruz de Jesus, que é o nosso
Salvador, o autor e consumador da nossa fé, precisamos proclamar que Jesus morreu, e não foi qualquer pessoa, foi alguém que mudou e que pode mudar o destino. Eu quero dizer para aqueles que escutam através da transmissão e aqueles que vieram como visitante e que nunca fizeram uma decisão por Jesus Cristo, embora já tenham ouvido o Evangelho, este homem do qual esta ceia representa e esse sacrifício do qual somos lembrados e convocados a fazer como uma ordenância, o nome dele é Jesus Cristo. Ele morreu por você, para mudar a sua história, não apenas aqui na terra, ele muda aqui também, mas sobretudo mudar a sua história a partir dessa existência, te dar um lugar de gozo eterno ao lado do Pai, pelo sangue de Jesus Cristo, seu Filho. A ceia também é uma proclamação, e nós precisamos proclamá-la, precisamos anunciá-la, e para isso precisamos reforçar a nossa fé, participando dela, não como um rito que todo domingo, uma vez por mês fazemos, não, mas com muita consciência e profundidade. Precisamos beber o cálice, comer do pão e entender que nasce uma esperança, que ainda há esperança para os homens, para o mundo, e essa esperança é Cristo crucificado e ressurreto depois. Mas ainda, meus irmãos, o texto vai nos ensinar a esperança da segunda vida do Senhor. Em um mundo que hoje já se fala, como nunca em tempos passados, na possibilidade de uma terceira guerra mundial. Eu não tenho medo disso, não acho que acontecerá, se Deus assim não permitir. Não tenho o texto sagrado, o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, vão falar sobre isso, capítulo 3, 24, 26, de cada um deles, correspondentes. Mas eu quero dizer para você, sim, muitas pessoas estão em pânicos. Muitas pessoas estão aproveitando mais do que deveria, no sentido de, estão desperdiçando, estão extravagando suas vidas, estão irresponsavelmente vivendo a sua vida, por uma desesperança, porque se estourar uma guerra agora, mundial, não se tem muito tempo, não é? Antigamente ainda se tinha, porque haviam armas, era muito ruim, mas não eram tão letais quanto as de hoje. Basta 2 países apertar um botão e tudo acaba nesse planeta. Mas a esperança que nós temos quando nós nos achegamos à ceia do Senhor é a esperança da eternidade, porque Ele não nos deixou aqui e disse, agora se virem. Há uma linha teológica e filosófica do século XVII que incutiu no coração dos homens, combatendo a reforma protestante que se deu no século XVI, e que disse que a gente tinha que desligar-se da religião, desligar-se da fé, que quem resolve a vida do homem é o homem e através da razão. Então aí entra a razão na história da humanidade no século XVII, e isso invadiu as academias, e eu digo os seminários também, e cria-se então uma linha onde os homens dizem assim, não, Deus, Ele de fato criou, para fazer um arrumadinho entre eu não acredito em Deus, não, eu acredito em Deus, a fé, não, eu não acredito em Deus, o ateísmo. Então cria-se uma linha, né, o deísmo, que vai dizer assim, não, vamos fazer o seguinte, Deus criou sim, Deus fez todas as coisas, mas Ele deu corda nesse relógio e deixou agora por conta dos homens. E isto não é verdade. Isto é uma filosofia, isto é um arrumadinho histórico para conciliar ciência e fé, para se explicar tudo o que está nesse planeta. Mas a ceia do Senhor deixa muito claro que há uma virtude que precisamos aprender quando chegarmos a essa mesa, de que tem uma esperança clara, única, definitiva e já concretizada. E qual é ela? É que um dia, esse Deus que criou todas as coisas, Ele voltará. Jesus deixou claro lá em João, Ele disse aos discípulos, eu vou. Os discípulos estavam com o coração apertados, angustiados, porque tudo aquilo que ouviram, de repente agora, Jesus disse, eu vou embora e eu vou morrer dessa forma, e foi uma decepção, e eu até entendo o coração daqueles homens,
Mas Jesus vai dizer no capítulo 14, não se turbe o vosso coração, crede em mim, crede no Pai, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos diria, vou preparar o lugar, e quando eu for preparar, eu voltarei para buscá-los, para onde eu estiver, estejais vós também. Não a esse arrumadinho histórico, não a ciência no sentido de achar que o homem pela razão vai consertar e não precisa de Deus, que esse Deus é distante. Na teologia nós dizemos que Deus é iminente, transcendente. Ele é iminente porque Ele está ativo na criação, Ele está agindo no seu coração, Ele está agindo na natureza, Ele é iminente, Ele está aqui, Ele age a partir da sua glória e poder, mas Ele é transcendente, Ele também está a parte disso aqui, porque Ele é o Criador de todo o universo. E isso é fantástico entender. E a ceia acende essa esperança nos nossos corações. Apocalipse 1:7, Bia, vai dizer assim: eis que venho nas nuvens, e todo olho verá. A ceia traz um sentido de esperança, mas não é nessa existência. Aqui Deus já fez muito por nós e ainda está fazendo, mas não se trata disso. A igreja precisa voltar a tirar os olhos dessa terra, porque as notícias ficarão cada dia mais difíceis, mais complicadas, haverá muita coisa acontecendo, e se você não voltasse para a palavra e entender que este memorial é um resgate da sua fé mensalmente, daquilo que num pequeno ato representa tantos atos de profundidade, ele disse: eis que vem nas nuvens e todo olho verá. Maranata, ora vem Senhor Jesus, 1 Coríntios 16:22. Deus não abandonou a sua criação, Deus não abandonou você. A ceia é um memorial que nos lembra que há esperança, que daqui não somos e aqui não ficaremos, nós temos uma morada eterna. A igreja, a verdadeira igreja, se alegra nisso. A igreja não verdadeira, por assim dizer, é um assunto que para ela isso não faz diferença. O cristão assim, fake news, ele não liga para isso, Daniel, porque para ele, eu quero curtir o aqui e o agora. Para onde eu vou depois, tá bom, vai ser para o céu, tá. Não. A Bíblia vai dizer, Pedro vai dizer que nós somos peregrinos aqui. Nós estamos aqui de passagem. Devemos glorificar a Deus enquanto isso, mas entenda, todo olho verá o que o Senhor fez. Deus voltará para buscar a sua igreja. Mas ainda, meus irmãos, a ceia do Senhor é a comunhão de Cristo e dos irmãos. Veja, 1 Coríntios ainda, agora 10:16, o cálice da bênção que abençoamos, não é a comunhão com o sangue de Cristo? O verso 17 do capítulo 10 de 1 aos Coríntios, porque todos participamos do mesmo pão. A ceia fala da comunhão do crente com Deus, da comunhão do crente com o seu par espiritual, do par redentivo, do seu par que também foi comprado pelo mesmo sangue, o sangue de Jesus. Conversava com um amigo, uma ex-ovelha de uma região que eu passei, e eu sempre pergunto: e você está na igreja, está congregando? Não, eu vou de vez em quando, porque você sabe, eu não tenho. E eu disse: meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Há muitas tendências atuais das pessoas se invadirem da igreja, acharem que não precisa, ficarem em casa assistindo transmissão pela internet. Eu te digo, não foi o pastor da sua igreja que criou o culto, não foi ele que criou a igreja, não, isso é invenção divina, foi Deus que determinou. A comunhão tem um sentido importante. A igreja te faz lembrar e viver esta vida com Cristo. A igreja te faz viver uma vida comunitária em um mundo que as pessoas
acreditem nisso, estão se envolvendo agora virtualmente, e esta é uma tendência, uma prática crescente no nosso mundo. Existem filmes aí há 5 anos, com aquele Smith, o Smith, como é que é o nome? Um filme do futuro, que ele passa cenas de um envolvimento de um casal virtualmente. Ninguém conhecia ninguém, era só virtual. Estou falando de mais de 5 anos atrás, eu acho que esse filme, uma vez eu assisti. Mas isso hoje é uma realidade. As pessoas estão... Eu tenho um pastor, eu tenho uma igreja. Não, você não tem. Se você vive em casa, você não tem... Aquele pastor não sabe da sua vida, ele não conhece você, você não conhece. Ele pode ser fake news também. Você pode ser fake news também. Você pode ser um suposto crente. Isso não existe. Isso não existe. A ceia nos aponta a necessidade da comunhão. Olha os textos que apresentei. A comunhão com Cristo através da igreja. Eu sou um crente isolado. Não, não é. Não existe. O crente de verdade quer estar perto. A gente quer estar perto de quem ama. E na coletividade, olha os textos que normalmente Paulo fala, e Pedro, ele vai dizer, é o edifício, é a lavoura do Senhor, é o edifício do Senhor. Ele está falando de agregação, todos agregados, todos juntos. Nós não podemos pensar que existe uma igreja que não quer comunhão, que não quer estar com o Senhor e a partir dessa estada com o Senhor desejar estar com o irmão. A bênção que recebemos e a mesa do Senhor aponta a necessidade de estarmos juntos, porque somos um povo. E um povo partido, separado, se o inimigo faz isso, ele te isola. E se ele te isola, ele te captura bem mais fácil. A ceia é um momento de comunhão com Cristo, pois Ele é quem nos serve espiritualmente. Eu não estou dizendo com isso que Deus não pode falar com você em casa, no carro, no chuveiro, no trabalho. Óbvio que pode. E você deve falar com Ele, lendo, orando. Mas isso não substitui, ou isso não anula a importância do culto ao Senhor. E a ceia nos faz pensar sobre isso. A importância desse momento para a igreja. E também com os irmãos, juntos, formamos um corpo. O que é um corpo, Jetro? Se você só tivesse sua perna, você não seria um corpo. Você seria uma perna. Se você tivesse só um braço, você não seria um corpo. Você seria um braço. Você é um corpo porque você tem vários membros, alojados na mesma estrutura. Então você é um corpo. A igreja é o corpo de Cristo, e é o que o texto sagrado fala. E por que somos um corpo? Porque nós estamos juntos. Somos ligados à mesma videira, enxertados nela. Vivemos por ela, a seiva sai dela. Ela nos nutre, é aqui que somos nutridos. Como povo de Deus, como igreja do Senhor. E é importante dizer isso porque isso tem sido combatido dentro das igrejas e na mente de muitos crentes. Indo por fim, mas ainda, o apóstolo Paulo no texto principal de 1 Coríntios 11, ali a partir do 23, ele vai falar de dignidade. Ele vai falar sobre a nossa confissão. Veja o que Hebreus vai falar, e o que o Salmo 51, 17 vai dizer. Os sacrifícios que agradam a Deus é um coração contrito, Salmo 51, 17. Hebreus vai dizer, cheguemos com sinceridade ou com coração sincero, com a inteira certeza da fé, diante do trono da graça. Nós precisamos entender a participação digna da ceia, digna da ceia. Se sinta privilegiado, porque não tem a ver com sua conta bancária, com o seu sobrenome, no bairro que você mora, o condomínio que você vive, não tem a ver. Participar dignamente é reconhecer o valor da ceia e se aproximar com humildade e reverência desse momento. Você não é perfeito, mas deve ser contrito. Você não é perfeito, meu irmão, nem eu sou, mas devemos ter contrição no coração, temor de Deus no coração, para entender que este lugar é um lugar que não está posto para
o presidente americano, se ele não entender a razão dessa cerimônia, ou para nenhum famoso na terra, você precisa entender que você se tornou digno em Cristo, e você, apesar de ter defeitos, você tem que ter contrição no coração e valorizar aquilo que Deus tem feito e fez por você. Por isso o apóstolo Paulo continua no capítulo principal, e coloca aí, Bia, ele vai dizer sobre o exame. Olha, ele diz: examine-se então quando vier à mesa do Senhor. E esse exame é fundamental, mas esse exame não é Deus lhe entregando a si mesmo. Esse exame é Deus lhe entregando por uma ação do Espírito Santo. Porque se fosse você por você, não haveria arrependimento, nenhuma reflexão sobre erros e acertos. Mas Paulo, quando corrige aquela igreja, em diversos pontos, ele vai dizer: a ceia está aberta a todos aqueles que um dia entregaram a vida a Jesus, foram batizados e devem estar na comunhão. Entretanto, no momento da ceia, em memória, somos lembrados também sobre dignidade, mas também sobre nossas falhas, sobre como estamos dentro do nosso coração. O Salmo 139, por favor, verso 23, Salmo 139, 23, ele diz assim: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Quem conhece o seu coração? Eu me arrisco a dizer que essa pessoa que está do seu lado, e talvez já tenha 10, 15, 20, 3, não sei se temos casais aqui com 50 anos de união. Temos algum casal com 50 anos de união aqui? Ou perto disso? Totonho? Não? Está perto, quase que eu acertei. É possível, e não é errado dizer que talvez você não conheça, e nem Luzia conheça, tudo o que se passa no seu coração. Porque não conhecemos, ainda que vivamos muitos anos juntos. Porque o homem ainda vive com a presença do pecado, e essa presença pode corromper, é como uma ferrugem. Tomou todo o bastão de ferro? Não, mas começou um ponto de ferrugem em algum lugar. É mais ou menos isso. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer àquela igreja, dizendo à igreja do Senhor em todas as épocas: examine. Por isso Davi vai dizer: sonda-me, ó Deus, conheces o meu coração. Porque Deus conhece. Por isso João, na sua primeira epístola, no Evangelho 1:9, ele disse: confesse os seus pecados. Nós precisamos fazer essa reflexão. Crente que não pede perdão está acumulando lixo. É como um HD que vai só mandando coisa para a lixeira, e vai, daqui a pouco está travando, bugando, como diz. Porque esquece de confessar, perdeu o senso do arrependimento. Paulo diz: examine-se. Antes de tomar o cálice e comer o pão, precisamos olhar para dentro de nós com a luz do Espírito Santo, examinar-nos espiritualmente e nos arrependermos, irmãos, através da confissão e da disposição de mudança. Não é apenas, por favor, um ato formal, mas é uma atitude muito séria de não apenas se lembrar, se arrepender, mas dizer: a partir de hoje eu vou mudar. Perceba que isso aqui não se trata de um rito que mensalmente nós celebramos, que é muito profundo e que alimenta a nossa alma e, de alguma forma, aquece o nosso coração e a nossa fé. Eu vou terminar. Paulo vai dizer ainda a essa igreja, no mesmo capítulo, que é preciso discernir o corpo de Cristo. Ele vai escrever e falar: vocês precisam discernir o corpo. Em 1 Coríntios 12, 29, não fazendo distinção do corpo, nós cometemos um pecado. Efésios 4, 3 vai dizer: esforcemo-nos por conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É verdade que a ceia nos aponta a um sacrifício
E há um olhar piedoso, de sacrifício, de amor pela igreja do Senhor, e aí é uns aos outros. Porque tem gente que se levanta contra a própria igreja, para dividir a igreja. E eu tenho pena de pessoas que fazem isso, que colocam, jogam joio dentro do trigo, vão queimar eternamente. Porque não é a minha igreja, não é a sua igreja, não eu, não, nós temos um dono, nós somos de Jesus Cristo, o sangue dele te comprou, e ai daquele que quiser danificar a sua vida, ou o corpo de Cristo, irmãos. Não pagará o pastor, não pagará a liderança, não pagará, não estou falando dessa igreja, de qualquer igreja, pagará a Deus, porque foi Ele que morreu, através do seu Filho, para redimir um povo, a igreja de Jesus. Por isso, quando for falar da igreja, por isso, quando desvalorizar a igreja, quando criticar o irmão, pense duas vezes, porque a ceia nos lembra que nós precisamos trabalhar, Efésios 4:3, nos esforçar para conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, porque este lugar aqui é o lugar, é a igreja do Deus vivo, é o corpo de Cristo, representado através de você. Foi um preço muito alto. Discernir o corpo de Cristo é reconhecer a presença espiritual de Deus na igreja e também na ceia, e valorizar a igreja do Senhor, o seu corpo visível, porque Deus não está aqui no sentido físico, mas está aqui falando ao seu coração. Nós não podemos ter comunhão com Cristo sem amar a igreja do Senhor. Não há. É conversa, de gente que tem boa conversa. Não há, Jetro, quem diga que ama, se não ama a igreja, se não zela pela a igreja. Eu não estou falando da estrutura física simplesmente, eu estou falando da irmandade. Não existe isso. Quem ama e está em comunhão com Jesus Cristo, confirma isso, amando a sua igreja, cuidando, velando pela sua igreja, defendendo a sua igreja. Os músicos podem vir, lições práticas que nós podemos tirar antes de irmos a essa ceia. Valorize a ceia do Senhor como parte central do culto cristão. Não veja isso como um rito comum, mas como um ponto alto da comunhão e da adoração. Essa é a primeira lição. Precisamos fazer isso, irmãos. Isso é fundamental na vida. A igreja do Senhor é um organismo vivo. Ela é mais do que essas cadeiras. O que está acontecendo aqui é uma ação espiritual profunda. Em segundo lugar, prepare-se espiritualmente para participar dentro daquilo que Paulo nos ensina. Examinar-se, confessar os pecados, buscar reconciliação, decidir acertar a sua vida, a partir do momento que Deus falou: você está errado, filho. É fundamental. E por isso, estar diante da ceia é bom, porque vai nos corrigir como pessoas, como filhos de Deus. Terceiro, participe com fé e gratidão. Com fé, porque nada vai lhe impedir. Se você cumprir o que Paulo diz aqui, inspirado por Deus, você não vai deixar de vir à mesa. Eu sempre repito: não deixe seu pecado lhe impedir de vir à mesa, mas que a mesa suplante seu pecado, porque a promessa é: examine-se e venha e beba e coma. É com gratidão, e é um ato de fé. Tem pessoas que no dia que sabem que é a ceia, fogem do culto, cometem um erro, cometem um pecado fazendo isso. Não é o que o Senhor pede. Não como um mero espectador devemos estar aqui, mas como alguém que crê na eficácia da obra sacrificial e redentora de Jesus. Quarto, fortaleça a sua esperança escatológica. Falamos disso aqui pela manhã um pouquinho. A ceia fortalece-nos do ponto de vista escatológico. Por quê? Porque quando a gente pensa no futuro, nas coisas, na revelação daquilo que virá, não é? Nós temos uma esperança que, apesar de que, se esse mundo acabar, se tudo não der certo, eu sei para onde vou, eu sei em quem tenho crido. O autor Bico vai dizer: pois sei em quem tenho crido. Isso é maravilhoso. Um crente que pensa assim, que tem essa convicção no seu coração. A ceia nos lembra de que Ele voltará.
Ele vive e os seus olhos dos céus estão olhando para os nossos corações aqui na terra, exatamente nesse momento. E por fim, busque a unidade do corpo, perdoe, sirva, ame, queira a comunhão do corpo de Cristo, se alimente e alimente também pela palavra a outros, dê graças a Deus, expresse a sua gratidão através dos relacionamentos, buscando a unidade do corpo de Cristo. Que Deus, em sua graça infinita, aplique esta palavra no coração dessa igreja, e que tudo isso que foi posto aqui, seja uma reflexão, para que a gente nessa noite venha à mesa do Senhor, falando, oh Deus, faz isso na minha vida, eu quero mudança de vida, eu quero mudança de vida, porque o Evangelho de Jesus muda pessoas, a distração de cultos não muda, o Evangelho de Jesus muda pessoas, muda a sua sorte, muda o seu destino eterno, e muda aqui também, só Ele faz isso.